Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje eu trouxe esse sapatinho na versão 9 centímetros, tamanho 9 centímetros, e eu coloquei aqui ó, alguns furinhos para dar um charmezinho, um destaque. Eu achei que ficou bem bacana. Usei fechamento em fivela, que eu acho bem mais prático e dura mais também, né? E outra coisa, esse sapatinho, ele vai servir no pezinho de uma bebezinha de 1 a 3 meses, dependendo, pode servir um pouquinho mais, tá? Tudo depende da estrutura do pezinho do bebê, tá? Se for um pouquinho mais gordinho, pode servir um pouquinho menos, e se for um pouquinho maior, também tem bebês que têm características diferentes, né? Da medida padrão. Então, é isso. Bem, além de ser bonito, ele é muito fácil de fazer, tá? Eu não achei tão, assim, complicado de fazer. Só essa primeira parte aqui, que eu achei, assim, um pouquinho mais chatinha, porque tem um pouquinho, assim, de arremate, você precisa estar fazendo na sola, mas vocês vão tirar de letra, porque eu ensino tudo bem certinho, o passo a passo completinho, sem pular etapas. Se você já gostou do nosso modelinho de hoje, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever nesse momento e seja muito bem-vindo. Bem, então vamos para a lista de materiais. Para fazer o verdinho, eu usei as fivelinhas, tanto para o verdinho quanto esse aqui, ó, lá da JHP Metais, lá do seu ermilho. E as cores de fio utilizadas foram aqui a eucalipto, que é a cor 5745. Todos os fios utilizados foram amigurumi da Círculo, tá? E a cor porcelana 7564. E para fazer aquele detalhezinho aqui na sola, essa cor aqui foi o barbante, a cor natural, perdão, falei barbante, é a cor natural, é a cor 20. Nesse aqui, ó, eu usei as cores para sola, usei a cor amêndoa 7650, no corpinho de sapatinho, usei a cor roseira 3157 e para fazer o detalhezinho da sola, esse azul, aqui é a cor, deixa eu ver, 2927, a cor aquário. Usei a agulha 18 para poder fazer os arremates. Quase que não sai, arremates. A agulha que eu usei foi a 2 milímetros, mas você vai usar aqui melhor se adaptar aos seus pontos. E uma tesourinha também para poder cortar os fios. Usei a cola de silicone líquida. Tô trocando as palavras hoje, tá, gente? Não repara, não. E eu gosto de usar essa de silicone somente para sola. Só uso ela para colar outras partes do sapatinho quando eu não tenho outra opção, tá? Que é a melhor mesmo que eu indico para colar outras partes, alguma pecinha, né, florzinha, essas coisas que vai aplicadas lá no sapatinho, pérolas. Eu gosto de usar a Pega Mil, que é a cola universal. Acredito ter passado todos os materiais. Quem tiver interesse de comprar esses pezinhos moldes, são da Karen Aviamentos, contato também vai estar na descrição. Eu não coloquei ainda as minhas etiquetas, mas as etiquetas que eu uso são da Cuticultem. Provavelmente eu vou usar uma de coraçãozinho aqui atrás, ó, tá? Que eu gosto muito para esse estilo de sapatinho usar essa. Bem, então é isso. Vamos continuar com a nossa aulinha. Nó inicial, 17 correntes. Vou fazer o meio ponto na terceira corrente, contando a partir dessa aqui. 1, 2, e na terceira, 2 meio ponto alto. Agora eu vou marcar aqui na segunda corrente que eu pulei para representar o topo do primeiro ponto. Essas duas correntes representam um meio ponto alto. Então, na verdade, eu tenho 3 meio pontos aqui dentro desta mesma corrente.
Marco aqui para facilitar a emenda da primeira carreira logo após o término da volta toda. Então, após os 3 pontos no mesmo lugar, nós vamos trabalhar 5 meio pontos altos, 1 meio ponto para cada corrente seguinte. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 8 pontos altos. Um para cada corrente também. Vai sobrar uma corrente no final. Aqui. Aqui dentro desta última corrente, vamos fazer 8 pontos altos. Todos dentro desta mesma correntinha. Já tenho 3, 4, vou prosseguir com os meus 8 pontos e já volto. Tendo os 8 pontos, agora a gente vai repetir a mesma sequência que fizemos deste lado. Vou já aproveitar para arrematar o fio, então deixo ele bem encostadinho aqui, junto à base dos pontos, para podermos arrematá-lo durante o nosso, durante os pontos, né, que nós vamos tecer aqui. Para cada ponto correspondente ao lado seguinte, nós vamos trabalhar um ponto em cima deste mesmo ponto, usando essas alças que sobraram das correntes. Vai dar exatamente no mesmo lugar, lá na base dos pontos correspondentes ao lado anterior. 8 pontos altos. Então, após este aumento de 8 pontos que formou a curvinha, nós vamos trabalhar 8 pontos altos em sequência, um pontinho para cada ponto de base. Após os 8 pontos, trabalharemos 5 meio pontos altos. Feito os 5 meio pontos, já posso deixar o fio para cá. E aqui dentro deste mesmo local onde já temos 3 pontos, vamos tecer mais 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. E para unirmos a carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo exatamente aonde nós marcamos neste ponto. Finalizamos a primeira carreira da nossa sola. Iniciaremos agora a segunda carreira. Vou fazer uma corrente somente para dar altura para o primeiro ponto. Laço a agulha, vou tecer nesse mesmo local onde eu fiz a emenda da carreira, 2 meio pontos altos. Eu vou marcar já neste primeiro meio ponto, exatamente aqui onde aparenta ser uma segunda corrente, contando aqui, ó, de baixo para cima, 1, 2, estão vendo? Só que essa primeira correntinha a gente não conta como ponto, só estou dando referência para que vocês coloquem o marcador bem no lugar certinho. Então, aqui, ó, nestas 2 alcinhas, nós vamos marcar. Este é o nosso primeiro ponto, aqui eu tenho só um meio ponto alto. Vou laçar a agulha e fazer mais um meio ponto, totalizando 2 meio pontos aqui no primeiro espaço. Então, eu tenho um aumento de meio ponto. Laço a agulha, vou vir para o próximo ponto. Ressalto que este segundo ponto, ele sempre fica com uma alcinha mais abaixo e outra mais acima. Então, cuidado para que você não pule este pontinho. Eu faço assim, ó, com o gancho da agulha, para conseguir pegar as 2 alças bem certinho. Aqui dentro deste ponto, também faço 2 meio pontos, ficando aqui com mais um aumento. E neste próximo ponto, mais um aumento. Então, eu fiz uma sequência de 3 aumentos de meio ponto alto.
Feitos nossos 3 aumentos, agora vamos trabalhar uma sequência de 6 meio ponto alto. Vou finalizar a minha sequência e já retorno. Agora vamos trabalhar 7 pontos altos. Prontinho, já temos 7 pontos e agora a gente vai ter aqui à frente aquele aumento de 8 pontos. Então, para cada aumento para cada pontinho desse, nós vamos trabalhar um aumento de ponto alto. No total, 8 aumentos de ponto alto. Um aumento para cada ponto seguinte, dx 8. Então, já tenho 2 aumentos, ó. 1, 2. Vou iniciar meu terceiro aumento, meu aumento número 3, meu aumento número 4. São 2 pontos no mesmo lugar, em cima do mesmo ponto de base. Já tenho 4 aumentos, contando 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer mais 4 e já retorno. Prontinho. Então, após os nossos 8 aumentos, nós vamos trabalhar 7 pontos altos. Um ponto para cada ponto seguinte. Finalizando meus 7 pontos, eu retorno. Prontinho, finalizei os meus 7 pontos altos. Então, agora nós vamos trabalhar uma sequência de 6 meio pontos. Cuidado para quando você fizer este pontinho, ele não abaixe demais, fique muito apertado e nem muito largo, tá bom? E sempre fica com um pouquinho de espaço aqui mesmo, tá? Não se preocupem. Já tenho 2, 3, eu vou finalizar minha sequência de 6 e já volto. Finalizei aqui os meus 6 meio pontos altos, então agora nós vamos laçar a agulha e trabalhar uma sequência de 3 aumentos de meio ponto alto. Já tenho 1, 2 e 3. Assim a gente finaliza a segunda carreira, fazendo um ponto baixíssimo exatamente onde marcamos. E assim, a segunda carreira está prontinha. Agora a gente já vai iniciar a terceira carreira. Vamos fazer uma corrente para dar alturinha para o primeiro ponto e vamos trabalhar ponto sobre ponto, sendo toda a carreira em ponto baixo, bem soltinho, bem folgadinho, para que dê aí um tamanho correspondente a 9 centímetros, 9,5 centímetros no máximo. Se o seu ponto é muito apertado, você pode fazer essa carreira toda em meio ponto alto, para conseguir alcançar o tamanho aí. No mesmo lugar onde fizemos a união da carreira, nós vamos tecer o nosso primeiro ponto. Vai dar exatamente no primeiro ponto aqui que teremos disponível, ó. E aqui, ó, já vou pôr um marcador na nossa, olhando assim, ó, nesse sentido, segunda correntinha. Tá vendo aqui na base, é aquela corrente que a gente deu só para dar um espacinho, e aqui as 2 alças correspondentes ao primeiro ponto. Vou deixar marcadinho. E agora a gente vai dar sequência a 54 pontos baixos, contando com este primeiro. 2, 3, 4, bem soltinho. 5, deixa eu acertar aqui, ó, que às vezes o fio dá uma desfiadinha. Bem, eu vou completar os meus 54 pontos
e volto com vocês para fazer a emenda da nossa sola. Prontinho, então aqui eu já fiz o meu último ponto e ficou assim, ó, por enquanto, a nossa solinha. Agora a gente vai fazer um arremate aqui um pouquinho diferente. Vamos cortar o fio, deixando um pedacinho de linha grandinho para a gente conseguir fazer o nosso arremate ou emenda aqui. Puxou direto, vai ficar assim. Você vira a sua sola. Aqui a gente tem marcado as 2 alças do primeiro ponto. Não vamos trabalhar nela, vamos pegar as 2 alças do segundo ponto. Olhando nesse sentido, você vai entender. Primeiro ponto, segundo ponto. Então, voltando aqui para a posição certa. Já peguei nas 2 alças do segundo ponto, eu vou pegar o fio e passar ele para cá. Vou retirar o marcador só para não me atrapalhar. Nós vamos formar aqui 2 novas alças para substituir este primeiro ponto. Ele vai ser inutilizado, tá? Ele vai ficar bem aqui para baixo. Então, agora a gente vai vir aqui, ó, de baixo para cima, lá no pontinho de onde sai o fio, entrando no nozinho do ponto, saindo exatamente de onde está saindo a linha. E vamos trazer o fio aqui para baixo, passando ele direto pelo nozinho. Olhem, formou aqui 2 alças novas, que vai ser correspondente a um ponto. Agora eu puxo aqui para poder regular o tamanho dessa alcinha. Vou virar assim para cá para ficar mais fácil. O fio ficou lá para trás, agora eu vou trazer ele para frente, passando nessas 2 alcinhas novas, ó, por baixo delas. Trouxe para cá e agora vou levar o fio no próximo ponto, passando por baixo das 2 alcinhas lá para trás. E agora a gente só ajeita aqui. Vou ajeitar um pouquinho mais esse pontinho que ficou ali por baixo, para não atrapalhar a minha visibilidade aqui. Então aqui a gente já arrematou a nossa sola. Agora a gente só traz o fio um pouquinho mais para o meio, para o centro da sola. Você pode fazer isso com agulha de tapeçaria, caso você for usar uma solinha só. Arremata bem certinho com a agulha de tapeçaria por aqui. Mas como no meu trabalho, geralmente eu uso 2 solas, então eu vou arrematar assim, tá? Fazendo só um nozinho. E aí, cuidado para não repuxar aqui o fio, segura aqui e aí aperta o nó. Vou cortar, sempre deixando um pedacinho de fio aqui para você passar uma colinha. Quando for colar a sola, caso for colar, né? Aqui, esse fio aqui já fique bem seladinho, que o arremate não solte. Então, corto o excesso de fio daquele primeiro fio que a gente veio arrematando e assim finalizamos a nossa solinha. Eu vou medir para vocês para conferir os tamanhos. Vou conferir agora as medidas com vocês. Calcanhar fica com 3,5 centímetros aproximadamente, ó, de largura. Já fica numa medida muito boa. Olha, contando aqui, ó, gente, somente a parte interna, não as correntinhas aqui da borda, não. Tá vendo? Pega bem aqui. 3,5 e aqui na frente, ela vai ficar com 5 certinho. Daqui até aqui. 5 centímetros. E de comprimento, aqui com seus 9,5, ó. Para a peça que nós vamos fazer, vamos precisar de mais uma solinha dessa. Então, eu vou repetir mais uma vez esta receita, ficando com mais uma solinha para a gente estar iniciando a parte do corpinho do sapatinho. Agora, nós vamos fazer a união das solas. Vamos colar, eu vou passar cola somente dessa partezinha aqui para dentro, tá? Na beiradinha, onde a gente tem as laçadinhas dessa última carreira da sola, a gente não passa, porque depois a gente vai trabalhar
uma carreira de ponto baixíssimo para unir as duas solinhas de fato. Então, nós vamos passar a cola em toda a sola. Estou usando a cola de silicone que eu já mostrei para vocês, mas vocês podem usar outro tipo de cola também. Tem a cola universal, eu gosto e prefiro. Mas hoje eu vou usar essa aqui mesmo que eu tenho disponível. Bem, aqui ó, nós vamos completar toda a solinha, deixando só a beiradinha sem, e eu vou passar a cola nas duas solas, tá? Mas você pode passar somente uma se você assim desejar. Agora a gente vai só unir as duas solinhas, deixando as laçadinhas da beiradinha bem na direção da outra sola, tá? Uma na direção da outra sola. No caso, desse jeitinho. As duas alcinhas dessa sola na direção das duas alcinhas dessa outra sola, tá bom? Para quando a gente for unir com a agulha de crochê, não ficar tortinho, não ficar desajeitado, vamos colar pondo a atenção aqui nesse desenho da solinha, ó, de maneira que não fique torto, assim, nem sei lá, vai ajeitando aí, deixando bem certinho a sua sola antes de finalizar aí a colagem, ó. Aqui eu já vou ajeitar esse lado aqui, este outro, de maneira que fique o mais retinho possível, o mais certinho possível, este centro aqui da nossa sola. Depois é só pressionar e aguardar a colagem de fato, tá? Solinhas coladas, agora vamos pegar o fio e fazer a união dessa sola aqui nas beiradinhas. Da primeira sola eu vou pegar somente essa alça de cima e da segunda sola eu vou pegar as duas alças da solinha. Trabalharemos assim, com 3 laçadinhas ou 3 alcinhas. Busquei o fio, trouxe aqui para cima, formou a primeira alça. Já deixo um pedacinho de fio aqui para arremate. E assim, ó, eu já venho pro próximo pontinho, pegando uma alcinha desse de cima e duas das de baixo, faço um ponto baixíssimo. Não aperte, tá, gente, esse ponto, de maneira que prenda, né, ou delimite aqui a elasticidade da sola aqui na beiradinha. E vamos substituindo, perdão, gente. Vamos prosseguir desse mesmo jeitinho, até chegar aqui neste último pontinho aqui, antes de finalizar, penúltimo ponto, perdão. No penúltimo ponto, antes de finalizarmos a sola, a carreira aqui. Este fio vai indicar de onde sai o primeiro ponto. Se você não tiver muita segurança em saber onde está o... Meu Deus. Esse aqui tá mais bonitinho. Ó, marca aqui no primeiro ponto, tá? Para você não se perder. Então, aqui eu tenho esse espaço que é de onde sai o primeiro ponto. Então, nós vamos parar neste espacinho aqui antes deste primeiro ponto. Eu já volto com vocês bem aqui. Vão dar 53 pontos baixíssimos no total até aqui. O ponto 54 nós vamos fazer aqui, finalizando com um arremate bem diferenciado, tá bom? Eu já volto. Fiz o meu ponto número 53. E agora a gente vai cortar o fio. Vamos trazer esse fio passando aqui pela alcinha, pelas alcinhas do ponto, do penúltimo ponto. E vamos fazer o mesmo trajeto, ó, que fizemos para fazer esse penúltimo ponto, trazendo o fio que estava lá embaixo aqui para a parte de cima. Opa, deixa eu voltar. Olha, ele vai sair no mesmo lugar de onde a gente já tem esse fio aqui, tá? Ó. Aí agora, ó, nós vamos passar essa alcinha que está lá para fora, vamos buscar ela
e passar ela por baixo do primeiro ponto, trazendo para cá e fazendo o contrário com este outro fio que ficou para o lado interno da sola, para dentro, né, da sola. E aqui formamos nosso último pontinho. Já pode retirar o marcador, o fio que está lá para fora. Eu entro nas duas alcinhas do próximo ponto e trago ele aqui para dentro, deixando os dois fios aqui posicionados. Os dois fios que ficaram aqui, eu já vou arrematar aqui nessa parte mesmo, que vai ser a parte que vai ficar para dentro do sapatinho, não vai aparecer. Eu levo o fio para lá, passando aqui por dentro das tramas, e agora o fio, aqui saiu a linha, eu venho um pouquinho à frente e volto fazendo pelo menos a metade do percurso. E corto o excesso. Eu vou fazer o mesmo aqui com esse, arrematando para cá. Prontinho, agora eu vou pegar o fio que fica aqui em evidência, ó, esse branquinho, e vou começar a passar uma carreira de ponto baixíssimo aqui na minha solinha, para poder dar esse efeito depois. Eu vou pegar aqui, iniciar pela divisão do calcanhar, mas você pode começar em qualquer parte aqui do sapatinho que não vai dar diferença. Vou usar aqui a segunda alcinha, ou vou pegar no meio dos pontos baixíssimos que nós passamos para unir as solas. Pego bem no meio e passo mais uma carreira de ponto baixíssimo. Já venho para o próximo ponto, deixo um pedacinho grandinho aqui de fio no início para você arrematar depois. Ó, e assim eu vou fazer um contorno em ponto baixíssimo ao redor aqui na borda de toda a sola. Não precisa apertar os pontos, tá? Mas também não deixe ele muito largo. Quando eu chegar aqui neste último ponto livre, antes aqui desse fio, ó, tá vendo? Aqui tá o buraquinho aonde eu iniciei o primeiro ponto. Chegando aqui neste pontinho, eu volto com vocês. Olha, cheguei aqui, ó, já fiz meu penúltimo ponto. E agora eu vou cortar o fio, puxo direto e o último ponto a gente vai fechar assim, ó. Vou pegar, entrar aqui nesse mesmo lugar de onde está saindo esse fio, pegando também a alcinha aqui de baixo, ó, como se fosse trabalhar um ponto ali. E trago o outro fio aqui para dentro, passando por dentro da mesma alcinha, ó. Ficaram dois fios saindo no mesmo lugar. Agora eu vou passar por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto o fio que está de dentro, eu trago para fora, e o que está posicionado aqui para a parte externa, eu levo ele lá para dentro, formando assim o nosso último pontinho baixíssimo, tá? No caso aqui são 54 pontos baixíssimos, que é a quantidade de pontos que a gente tem na nossa sola. Agora, o pontinho a linha que ficou lá para fora, eu vou no próximo ponto, ó, e trago ela lá para dentro. Vou arrematar o fio, esses dois fios, aqui na sola também, tá? Daquele mesmo jeito que eu já ensinei para vocês, arrematando o primeiro fio nessa mesma cor aqui da sola. Já volto. Olha, eu vou mostrar para vocês, ó, eu vou levar o fio um pouquinho mais para cá, porque eu já arrematei o outro aqui nessa carreira, então vou arrematar esse nessa próxima carreirinha. Não tem problema aparecer aqui assim, ó, que não vai influenciar no resultado, nem vai aparecer. Que na verdade aqui essa parte vai ficar escondidinha aqui pra dentro, ó. Arrematei um e já vou arrematar o outro. Fios arrematados. Agora nós vamos passar mais uma carreirinha igualzinha a essa aqui, clarinha, tá? Mas só que agora a gente vai fazer na cor do sapatinho, na cor que a gente vai trabalhar o corpinho do nosso sapatinho. Prontinho. Agora eu vou iniciar mais uma carreira de ponto baixíssimo, daquele mesmo jeitinho. Eu vou começar um pouquinho mais pra cá, que não vai ter importância. Depois nós vamos cortar o fio, então não tem problema iniciar aqui, pegando, ó, bem no meiozinho dos pontos, na cor branca,
ou off-white, ou natural, né? É uma cor natural, ó. E aí a gente vai fazer todo o contorno. Quando eu concluir o meu ponto 53, eu vou cortar o fio e arrematar do mesmo jeitinho que eu arrematei esse aqui. Só que eu não vou esconder o fio, não vou fazer o arremate com agulha de tapeçaria não. Eu vou deixar o fio posicionado aqui, vou mostrar para vocês quando eu concluir, tá? Para eu poder escondê-lo na primeira carreira que eu vou passar aqui, iniciando o corpinho do sapatinho. Eu já volto. Olha, então, como eu mostrei a vocês, eu arrematei do mesmo jeitinho que eu arrematei o fio na cor natural, só que aqui eu não vou continuar escondendo o fio com a agulha de tapeçaria, não. Vou deixar ele posicionado aqui, e um eu vou esconder aqui e outro pra cá, quando eu passar a primeira carreirinha aqui na nossa solinha, tá? Na nossa base. Então, já vamos iniciar a primeira carreira, será toda em ponto baixo. Vou achar o meio do calcanhar. Ficou aqui entre esses dois pontos. Eu vou pegar aqui esse pontinho que tá mais para a esquerda. E vou prender o fio. Já deixo este fio aqui para eu já arrematá-lo também, tá? Junto com esse que eu estou inserindo agora. Vou fazer uma corrente para prender o fio. Estou usando a segunda alça dos pontos baixíssimos. Só a alcinha de dentro. Deixa eu arrumar aqui a laçada. Então, fiz uma corrente, já inicio nessa mesma alcinha, onde eu prendi o fio, um ponto baixo. E vou trabalhando assim, ó. Aqui nesta primeira parte, eu aperto um pouquinho o ponto, para poder ele não dar diferença nos demais, não ficar muito grande, tá? Diferenciando dos demais, aonde não tiver esse fio aqui no meio. Ó, então eu vou fazer 54 pontos baixos, usando apenas a segunda alça dos pontos baixíssimos que passamos aqui na nossa base. Ó, já escondi o fio por alguns pontinhos, então agora eu vou deixar ele aqui em espera, para depois eu cortar o excesso. Quando eu chegar aqui mais ou menos aqui, ó, com meus pontos, eu já começo a esconder esse outro fio, tá? E finalizo aqui, concluindo aqui, ó, escondendo esse fio até esse último pontinho que a gente tem aqui, que vai precisar fazer. Eu já volto. Prontinho, fiz aqui meu ponto número 54 e para unir a carreira, eu entro aqui, ó, nas duas alças do primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Assim a gente conclui a primeira carreira. Vou puxar um pouquinho aqui, só para não perder a alcinha. Olha, agora eu vou puxar aqui o fio, depois eu dou uma esticadinha, balanço para lá para cá, para o fio se acomodar entre os pontos e corto o excesso de fio. Repito mesmo aqui, ó, do outro lado. Vou puxar os fios para ele se ajustar aqui no meio. Dou uma balançadinha para lá e para cá, esticando, tipo abrindo assim, ó, para o fio se ajeitar aqui. Aí corto o excesso. Depois faço assim para esconder a pontinha. E assim a gente finaliza a nossa primeira carreira. E já vamos iniciar a segunda carreira do mesmo jeitinho. Uma correntinha para dar altura para o primeiro ponto. E nesse mesmo lugarzinho aqui onde fizemos a união da carreira, a gente faz o nosso primeiro ponto baixo. E vamos repetir ponto sobre ponto. Vamos fazer no total 4 carreiras, contando com essa primeira de ponto baixo. E sempre vamos unir aqui, ó, nessas duas alcinhas do primeiro ponto baixo, tá? Com um ponto baixíssimo. Eu vou voltar quando eu concluir as minhas 4 carreiras. Fiz aqui o último pontinho da carreira, venho nas duas alcinhas, faço um ponto baixíssimo para unir a nossa carreirinha número 4.
Agora vamos iniciar a carreira número 5, fazendo uma corrente e no mesmo lugar aqui onde prendemos a carreira, vamos iniciar um ponto baixo, mais 16, total de 17 pontos no início da carreira. Completei os meus 17 pontos, agora nós vamos iniciar uma sequência de diminuições. Eu vou fazer aquela diminuição de amigurumi, onde nós vamos pegar as duas alças da frente dos dois próximos pontos. Ó, entrou de baixo para cima novamente. Agora eu passo o fio por dentro dessas duas alcinhas e faço o ponto baixo. Fiz uma diminuição. No total, vamos trabalhar 7 diminuições com um pontinho baixo de intervalo. Então, após a diminuição, um ponto baixo sozinho. Duas diminuições, diminuição 2, um ponto baixo sozinho. Diminuição 3, um ponto baixo sozinho. Diminuição 4, um ponto baixo sozinho. Diminuição 5, um ponto baixo sozinho. Diminuição 6, um ponto baixo sozinho. E diminuição 7. Após a diminuição número 7, vamos trabalhar 17 pontos baixos. No final da carreira, eu volto. Final da carreira número 5, vamos unir aqui nas duas alças do primeiro ponto baixo. E agora vamos iniciar a próxima carreira, a carreira 6, onde nós vamos fazer uma corrente só para dar altura para o primeiro ponto, e no mesmo lugar onde unimos a carreira, fica logo após essa laçada aqui que fica na horizontal. Aí, à frente dessa laçadinha, a gente já faz um ponto baixo no buraquinho que tem ali. E assim a gente vai completar aqui uma sequência de 14 pontos baixos. Já tenho 3, 4, vou concluir meus 14 pontos e já volto com vocês. Prontinho, fiz aqui meus 14 pontos. Agora a gente vai também realizar aqui essa parte, são diminuições mais diferenciadas, onde a gente vai deixar esses furinhos, tá? Então, a gente vai pegar agora o fio e vamos fazer uma corrente. Laçou a agulha, vamos pular o próximo ponto e no ponto que vem à frente, vamos fazer um ponto alto. Uma corrente e agora vamos saltar 2 pontos. 1, 2, um ponto alto. Novamente, uma corrente, pula 2 pontos. Um ponto alto. Uma corrente. Agora nós vamos pular 3 pontos. 1, 2, 3. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula 2 pontos, um ponto alto. Uma corrente, pular 2 pontos, um ponto alto. Uma corrente, vamos pular um ponto e agora vamos iniciar uma sequência de 14 pontos baixos até o finalzinho da carreira. Eu vou voltar para a gente finalizar a carreira juntos. Concluídos os 14 pontos baixos, agora a gente vai cortar o fio. Vamos aqui, ó, puxar o fio direto. Vai ficar desse jeitinho. Vamos virar o nosso trabalho, saltar as duas alças que correspondem ao primeiro ponto baixo, entrar nas duas alcinhas do segundo ponto, trazer esse fio aqui para a parte de dentro do sapatinho. Assim. Agora, a gente vai entrar
nozinho que tem, ó, no ponto baixo, no último pontinho baixo, saindo exatamente no mesmo lugar de onde está o fio, ó, de onde sai o fio. Agora a gente pega o fio e passa ele para baixo, trazendo ele todinho aqui para baixo. Formou aqui, ó, uma alcinha nova, duas alcinhas que irá substituir esse ponto, esse primeiro ponto que ficou aqui embaixo. Assim a gente, ó, puxa para poder arrumar essas duas alças. Eu sempre empurro o pontinho que ficou embaixo, assim, para baixo, ó, para ele não me confundir aqui, tá? Então, aqui a gente tem um ponto novo. Vou entrar nas duas alças desse mesmo ponto, trago o fio para cá. Vou no sentido contrário, levando a alcinha ou o fio lá para dentro. E assim a gente conclui o arremate. Eu vou deixar o fio posicionado aqui para fora, que eu acho mais fácil para arrematar depois, assim. Quando eu passar uma carreirinha aqui, eu já venho arrematando esse fio, tá bom? Então, agora vamos dar continuidade ao nosso sapatinho. Por enquanto, ele ficou assim. Agora, a gente vai fazer, já preparando para fazer a alcinha. Como eu já tenho nessa cor o pezinho direito, pronto, eu vou fazer o esquerdo. E vou fazer aqui nesta outra cor, o pezinho direito, para ensinar aqui de uma vez para vocês, no mesmo vídeo, como fazer o pezinho direito e o esquerdo. Então, aqui nessa cor, vamos fazer o pezinho esquerdo. Primeiro, vamos fazer aqui o nó inicial. Já vamos fazer a correinha, preparar a correinha, nó inicial. Vou deixar um pedacinho maior de fio, para eu conseguir fazer um arremate melhor na correia depois. Nó inicial e 20 correntes. Eu concluindo minhas 20 correntes, retorno com vocês. Já tenho aqui as minhas 20 correntes. Agora, você vai tomar como referência esse primeiro ponto após esse último furinho que a gente fez aqui com intervalo de uma correntinha. Então, pulou a correntinha, ó, aí já vem aqui para as duas alcinhas do primeiro ponto contando 4. 1, 2, 3, 4. Esse é o espaço que a gente vai deixar. Então, vamos vir para o quinto ponto, entrando aqui nas duas alcinhas e vamos já prender. Deixa eu marcar aqui. Eu vou passar o fio lá para trás para eu conseguir prender direitinho, já com um ponto baixo. No total, vamos trabalhar 20 pontos baixos. Vai sobrar 4 pontinhos. Então, irão sobrar 4 pontos no final aqui da nossa carreira, livres, iguaizinhos esses aqui, ó, tá? Quando eu chegar aqui, ó, eu vou já aproveitar para arrematar esse fio, tá? Nesse sentido. E vou trabalhar até aqui, né? Vai ficar sobrando aqui 1, 2, 3 e 4 pontos também, tá? Eu já volto. Então, aqui é só pontos baixos. Pronto, eu completei meus 20 pontos e sobraram exatamente 4 pontos baixos também aqui. Uma corrente e agora vamos cortar o fio, deixando um pedacinho de fio aqui grandinho pra gente depois arrematar. Este aqui, eu já vou puxar um pouquinho, fazer aquele esqueminha e já posso cortar o excesso. Pronto. Agora, nós vamos voltar aqui novamente. Ó, eu tenho vamos saltar, na verdade, este primeiro ponto após o cordãozinho de correntes, ó. A gente emendou aqui no trabalho. Vamos saltar 3 pontos. 1, 2 e 3. Aqui no quarto ponto, no ponto 4, nós vamos prender o fio e iniciar uma carreirinha de 14 pontos baixos. Irão sobrar 3 pontinhos livres lá no final da carreira também. Uma corrente para prender o fio e no mesmo lugar um ponto baixo, iniciando uma sequência de 14 pontos baixos, já aproveitando para arrematar o fio. Eu já volto com vocês.
Finalizados os 14 pontos, agora eu faço uma corrente apertadinha e vou cortar o fio novamente. Tá? Esse fio a gente vai arrematar, não se preocupe. Não precisa se preocupar em escondê-lo agora não. Vou cortar já esse fiozinho que eu já arrematei, para não ficar a quantidade excessiva aqui de pontos. Bem, agora a gente vai saltar 7 pontos. Já vamos passar uma carreira para finalizar o nosso sapatinho. Esta última carreira que já contorna toda a tirinha. Aí após esta carreirinha eu já vou iniciar o pezinho direito com vocês. Então aqui saltando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No próximo ponto nós vamos prender o fio e já começar a passar a nossa carreira de acabamento. Deixa um pedacinho aqui para você já vir arrematando o fio. Uma correntinha para prender o fio, iniciando no mesmo ponto, pontos baixos. Eu não vou falar quantidades de pontos aqui não, tá? Então, vamos só trabalhando ponto sobre ponto, até eu finalizar aqui, chegar aqui nessa partezinha, tá? Lá no último pontinho da carreira de base. Já posso deixar esse fio pra cá. Olha, eu vou só já cortar esse fio, para não ter fios em excesso aqui no nosso trabalho. Cortei. E agora a gente vai descer aqui, ó, trabalhando esses 3 pontos baixos, ó, direto, tá? Se você quiser fazer aqui um ponto baixo alongado, ou um meio ponto alto, pode fazer também, mas eu não gosto de fazer, eu já faço só ponto baixo mesmo normal, tá vendo? Fiz um ponto alto, um ponto baixo alongado e trabalho pontos baixos normais nos próximos pontos, tá? Também dá certo, só que eu faço normal, ponto baixo normal, ó, sem ser o ponto alongado. Mas se você tiver dificuldade e achar que ficou feio, aí você faz um ponto baixo alongado ou um meio ponto alto. Olha, tem 3 pontos sobrando, já vou arrematando os fios, ó. Fiz os 3 pontos dessa escadinha de 3, né, que a gente tinha aqui de intervalo, que deixamos. E aqui agora a gente já vem para o ponto que está aqui embaixo, ó. Aqueles 4 pontos que nós pulamos para iniciar a tirinha lá do outro lado e deixamos sobrando 4 pontos nesse outro lado aqui também, ó. Ponto sobre ponto, só ponto baixo. Aqui você aperta um pouquinho mais o ponto, porque temos 2 fios, para não dar diferença no tamanho do ponto depois, tá? Já puxa esse fio para ajustar ele ali no meio dos pontos, este outro aqui também. Esse aqui que tá vindo lá de trás, eu já posso até cortar ele, porque nós viemos arrematando ele daqui, né, dessa escadinha aqui, até aqui. Opa, minha agulha caiu, não é bom cair. Agora a gente vai vir, ó, para esses intervalinhos de pontos que a gente tem aqui. Dentro das correntinhas, nós vamos trabalhar apenas um ponto baixo, tá? Pegando aqui no intervalinho mesmo, no espaço. Então, a gente já vem para o primeiro espaço e faz um ponto baixo. Aí, no ponto alto, a gente vai trabalhar aqui, lá no topinho do ponto, pegando nas 2 alcinhas do ponto alto. E assim a gente vai fazer os demais também. No espaço, um ponto baixo e no ponto alto, um ponto. Olhem, aqui, ó, um ponto baixo. Já posso deixar esse fio pra cá também. Já fui bem arrematado. No ponto alto, um ponto baixo. Um intervalinho, um ponto baixo. Deixa eu refazer aqui. No ponto alto, um ponto baixo. Intervalinho. No ponto alto,
intervalinho, ou espaço, né, de corrente, um ponto alto, um ponto baixo no ponto alto, um ponto no intervalinho de correntes, e agora normal, ó. Nos 4 pontos baixos seguintes, vamos realizar um ponto baixo para cada ponto. Olha, chegamos no cordãozinho de correntes. Aí aqui, se você quiser, você pode fazer um ponto baixo aqui, bem no meio do primeiro ponto baixo que a gente vê aqui, ó. Para não dar buraquinho. Ó, e aí eu faço um ponto baixo. E agora é só caminhar para o cordãozinho de correntes, ó. Um ponto baixo para cada corrente seguinte. Chegando na metade do cordãozinho, a gente vai começar a arrematar o fio que está lá na pontinha do cordão. Já vou mostrar aqui para vocês. Já estou chegando aqui na metade do nosso trabalho. Ó, esse fio eu trago ele pra cá. Eu deixei ele maiorzinho assim, ó, de propósito mesmo, porque eu vou depois fazer um retorno com esse fio pra ficar bem arrematadinho e não ficar soltando na hora que usar passar o pininho da fivela aqui. Olha, agora eu já vou arrematando o fio. Chegando aqui no último pontinho, eu volto com vocês. Olha, eu vou fazer o último pontinho. Eu vou segurar bem aqui na base da correntinha. Fiz o ponto. Vou fazer uma corrente. E no mesmo buraquinho, eu já inicio pontos baixíssimos. Eu vou trabalhar pontos baixíssimos por todo esse cordãozinho. Por toda essa tirinha, aqui pegando bem na base de cada ponto baixo que a gente já fez. Nesse lado a gente só vai trabalhar assim, pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada ponto. Chegando aqui, ó, no pezinho da tirinha, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último pontinho, aí aqui, ó, a gente já tem aquele intervalinho de ponto. No caso, são 3 pontos, mas o primeiro aqui, ó, tá bem trabalhadinho aqui, aí não vai dar pra gente pegar. Então, a gente vai trabalhar esses 2 pontos que aparecem aqui, ponto sobre ponto, e subir aqui a próxima escadinha de 7 pontos baixos. Vamos fazer 7 pontos aqui até encontrar o nosso pontinho ali. Aqui a gente vai fazer aquele mesmo arremate que fizemos ao final da carreira número 6, tá? Aí agora a gente vai cortar o fio. Pedacinho grandinho, porque vamos precisar arrematar o fio com agulha de tapeçaria. Eu vou virar assim, pular as 2 alcinhas do primeiro ponto, entrar nas 2 alcinhas por baixo aqui das 2 alças do segundo ponto, trazendo o fio para dentro. Agora de baixo para cima, entro no meio do último ponto baixo e trago o fio para baixo. Opa. Assim. Agora eu viro assim e ajusto o ponto, passo o fio por baixo das 2 alcinhas novas que a gente formou aqui. Assim, levo lá pra dentro. Posso vir aqui no mesmo ponto, ó, no ponto anterior, quer dizer, no ponto anterior, e trago o fio aqui pra fora. E arremato ele aqui, ou levo ele pra dentro, novamente, ó. Passando pelo próximo ponto. E arremato pela parte de dentro aqui do sapatinho, se você achar melhor e mais seguro, tá bom? Então, agora eu só vou cortar esses excessos de fio aqui. Por exemplo, aqui eu só vou cortar esse aqui, por enquanto. Já vou vir e vou arrematar, ó, este outro aqui, tá? Pelo lado avesso. Vou arrematar esse fio para vocês verem. Vou levar ele lá para a parte de trás. Vou arrematar para cá, tá? Um pouquinho. Vou levar um pouquinho mais ele para cá, para baixo.
que aqui eu sei que é uma parte onde ele não vai pegar. A fivela, né? Não vai pegar o pino da fivela. E agora eu vou voltar um pouquinho. O fio saiu aqui, entro um pouquinho à frente e faço aqui um percurso, voltando no sentido contrário. Assim, concluímos nosso arremate. Vou arrematar o outro fio da mesma forma, tá? Este aqui é do calcanhar, do mesmo jeitinho. Vou trazer um pouquinho para baixo, uma laçadinha abaixo, já é suficiente, e arremato aqui o fio, passando pelo meio da trama, de maneira que não vaze aqui, ó, do outro lado. Trouxe para cá, agora eu faço o percurso contrário, pelo menos a metade do percurso. Prontinho, agora é só cortar o excesso de fio. E assim, finalizamos tudo o sapatinho, faltando apenas colocar a fivela. Eu vou deixar para explicar a fivela depois que eu concluir o pezinho direito com vocês. Para fazermos o pezinho direito, olha, aqui eu já arrematei o fio, estou na carreira 6, vamos iniciar a carreira 7 agora, tá? Então, aqui na carreira 7, nós vamos pular também 1, 2, 3 e 4 pontos, iniciando a carreira a partir do ponto 5. E aqui vamos prender o fio com uma corrente e iniciar uma sequência de 20 pontos baixos. Ao final da carreira, não corte o fio, porque vamos já fazer as correntinhas para servir aí de correia para encaixar lá na fivelinha, tá? Para prender o sapatinho no pezinho do neném. Aqui eu já estou arrematando o fio. Chegando aqui, ó, eu já deixo esse fio para cá e começo a arrematar esse outro. Vai sobrar 4 pontinhos livres aqui também, antes, ó, do furinho. Já volto. Bem, aqui no final da carreira, sobram 4 pontinhos também. 1, 2, 3 e 4. Agora, a gente vai fazer um cordãozinho de 21 correntes. Aqui, vamos fazer uma corrente a mais, que vai servir como nozinho. Então, no total, a gente vai ficar com 20 correntes também para trabalharmos a correia, igualzinho do pé esquerdo. Já volto. Então, faço 21 correntes e retorno com vocês. Concluídas 21 correntes, agora eu aperto aqui a última, que vai se tornar o nozinho, e deixo um pedacinho de linha grandinho, tá? Lembrem que a gente precisa fazer um arremate voltando. Ou, se você quiser, você já pode deixar um pedacinho ainda maior, para você aproveitar a linha que sobrar para pregar a fivela. Eu esqueci de deixar essa dica lá no pezinho esquerdo. Prontinho, então finalizamos a carreira 7. Vou puxar um pouquinho aqui e vamos iniciar a próxima carreira de elevação do calcanhar ou continuação aqui do sapatinho, contando de baixo para cima nessa região. Agora nós vamos iniciar a carreira 8, pulando 1, 2 e 3 pontos, iniciando no quarto ponto, 14 pontos baixos. Prendo o fio. Uma corrente e inicio no mesmo ponto onde eu prendi o fio, uma sequência de 14 pontos baixos. Eu já volto. Me sobraram 3 pontinhos livres aqui no final também. Uma correntinha, vamos cortar o fio. Já vou cortar esse fio que eu já arrematei. Puxei aqui, ajeitei. Para não ficar repuxado, eu faço assim, tá? Corto o excesso de fio e depois dou mais uma puxadinha assim. Agora, a gente vai pular aqui 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos, a partir do próximo, prender o fio e fazer a nossa carreira todinha de acabamento. É aquela que eu já passei com vocês lá no pezinho esquerdo. Uma corrente... Inicio 7 pontos baixos.
chegando aqui, ó, no final eu volto. Prontinho. Aqui, se você quiser, você já pode cortar esse fio, ó, que você veio arrematando, para não te confundir. Agora, a gente vai começar a descer aqui a carreira, já arrematando este fio. Deixa eu cortar esse aqui também, eu já arrematei ele aqui no meio, lá embaixo, e esqueci de cortar. Ó, então, a gente vai começar a descer agora nesses 3 pontos baixos. Vem direto lá no primeiro ponto desses 3. Vamos fazer um ponto baixo, já arrematando o fio. 2, 3. Agora, vamos já direto para o cordãozinho de correntes. Vamos arrematar esse fio até a metade do nosso cordãozinho. E depois, na outra metade, a gente vai arrematar esse outro, lá da pontinha, o que está na pontinha. Ó, ponto sobre ponto, ou melhor, um ponto para cada correntinha. Eu já volto com vocês. Vou chegar na metade do meu cordãozinho e retorno. Pronto, vou deixar esse fio para cá e agora vou posicionar esse outro para cá para eu vir arrematando ele. A partir do próximo ponto, eu já começo a arrematar. Ó, chegando lá no finalzinho do meu cordãozinho, eu volto com vocês. Opa! No último ponto, eu volto aqui, tá? Fiz aqui meu último ponto e agora para ajustar esse fio, eu vou vir aqui, ó, lá na pontinha dele, seguro aqui bem firme e puxo. Ó, ele já sumiu. Agora, vou fazer uma corrente e iniciar no mesmo buraquinho onde eu fiz o último ponto, pontos baixíssimos. No final da carreira, eu volto com vocês. Essa carreira de ponto baixíssimo, ela vai vir até aqui, na base, onde a gente tem essa primeira alcinha da correntinha, tá? Até aqui eu trabalho ponto baixíssimo, já volto. Pronto, feito o último ponto baixíssimo. Agora, a gente vai entrar no meio do ponto baixo que tá aqui, ó. Fazer um ponto baixo. E vamos seguir já para o próximo ponto baixo, que é aquele intervalinho de 4 pontos. Vamos fazer um ponto sobre cada ponto. Aí, chegando aqui na frente, aquele esquema, um ponto baixo no intervalinho, onde a gente tem a corrente, e um ponto baixo em cima do ponto alto, até chegar aqui, ó. Aí, aqui eu já tenho o ponto baixo, inicio mais 4 pontos baixos, depois já subo aqui, chegando no último ponto aqui, já subo para essa escadinha de 3 pontos, e por fim, chegando aqui, subo fazendo um ponto baixo para cada ponto, também aqui nessa escadinha de 7 pontos, no final arremato daquele jeitinho que eu mostrei para vocês. Aqui no cordãozinho de correntes, eu vou arrematar esse fio maior aqui, do mesmo jeitinho que eu mostrei para vocês no outro, tá? Eu já volto quando eu finalizar toda essa carreira de acabamento e os meus arremates aqui nesse sapatinho, pra gente já pregar a fivela. Pronto, agora vamos finalmente prender a nossa fivelinha. Você vai posicionar a correinha assim, de maneira que fique nivelada com este outro lado, fique na mesma direção do outro lado. Aí você pode pegar uma agulha ou um marcador e posicionar a agulha, marcador ou fio de linha. Ó, assim, no caso de uma outra cor é melhor. Posicionar aqui no mesmo sentido, assim, verticalizado, ó. Então, a sua fivelinha vai ter que pegar aqui. Deixa eu pegar a minha para mostrar para vocês. Ó, ela vai pegar bem do mesmo jeitinho que a sua agulha ficou. Aí você posiciona aqui e já começa a prender. O pininho, ele sempre vai ter que ser fechado assim, ó, pra frente. Então, você posiciona o seu pininho sempre apontando pra frente. E aqui você já pode começar a prender a fivelinha. Primeiro eu vou, sem soltar a fivela, eu vou prender primeiro a linha aqui no nosso sapatinho. Trago ela já pra cá.
e começo a costurar ela aqui. Eu passo três costurinhas de um lado do pininho e mais 3 aqui do outro lado. Passei 3 vezes o fio aqui, do outro lado a mesma coisa. 1, 2 e 3 para finalizar. Ó, e assim ficou presa a nossa fivelinha. Agora é só a gente arrematar o fio aqui na parte de dentro mesmo do sapatinho, para não aparecer. Aquele mesmo arremate. Um arremate simples. E pronto, aí vamos cortar o excesso de fio. E está presa a nossa fivelinha. Vou colocar o pezinho molde correspondente ao tamanho 9 centímetros aqui dentro. Olha, ele ainda entra com muita folga, tá? E vou já abotoar ou afivelar aqui. E está pronto o nosso sapatinho. Deixa eu ajeitar aqui, pra ele ficar bem certinho. E está pronto o nosso sapatinho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, aqui eu ainda não preguei a fivela nesse outro. Então, já temos aqui o nosso sapatinho. Nossos sapatinhos prontinhos. Bem, fiquem todos com Deus. Muito obrigada por assistirem a aula até aqui. Beijos e até uma próxima aulinha.